Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Devocione comigo. Hoje nós vamos falar sobre um conselho, uma exortação de Paulo à igreja de Coríntios sobre examinar-se a si mesmo. Vamos entender um pouquinho do que é isso e o que ele quis dizer com esse versículo. Então vem comigo. O ideal é que você esteja num lugar tranquilo, né? Pra gente começar, pra gente poder refletir sobre essa palavra. Então silencie o seu celular, se afasta de tudo aquilo que pode distrair você e pode tirar a sua atenção desse tempo que a gente vai ter agora. Vamos lá? Devocionar comigo? Antes da gente começar, eu quero te lembrar que com a sua ajuda a gente vai mais longe. E como é que você pode ajudar? Ativando o sininho, curtindo essa mensagem, compartilhando com alguém que você conhece, comentando aqui embaixo e, claro, se inscrevendo no canal. Assim, o YouTube ele vai entender que essa mensagem é legal, é relevante e vai entregar para mais pessoas. Fora que outras pessoas que são os seus contatos vão conhecer o nosso canal e vão começar a participar também do Devocione comigo. Vamos lá para a palavra de Deus? O versículo que nós vamos meditar hoje está em 2 Coríntios 13, número 5, e diz assim: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Esses sidos, ou a não ser que se considerem reprovados, em algumas versões. Essa palavra, vou contextualizar um pouco para a gente entender o que Paulo quis dizer nesse versículo. Essa carta, né, é uma carta que foi escrita à igreja de Coríntios. É a segunda carta para essa igreja. Nessa carta, Paulo faz umas observações mais pessoais a essa igreja. Essa igreja estava passando por uns momentos de instabilidade, discórdia, dissensões. Então, ele estava tratando com as pessoas que eram dessa igreja. Então, pessoas que, teoricamente, né, já conheciam a quem era Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na Terra, o plano de salvação. Então, teoricamente, essas pessoas eram pessoas que acreditavam em Deus, né? O que eu quero observar aqui com vocês, né, pra gente refletir sobre essa palavra, é que muitas vezes a gente acha, né, que o fato de conhecer a Deus ou frequentar uma igreja, né, já é o suficiente, né? Ou então assim, eu não frequento nenhuma igreja, mas eu sou assim, eu gosto de Deus, eu entendo Deus, eu tenho Deus no meu coração, Deus é uma coisa muito pessoal para mim, mas assim como Jó dizia, quando a gente ouve coisas como essa, e até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, eu lembro muito de uma passagem em Jó, que ele dizia que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que agora os olhos dele viam Deus, depois de uma série de experiências que ele teve com Deus, né? O livro de Jó é muito conhecido, mas se você não conhece, eu quero te fazer esse convite, né, de ler o livro de Jó. É um livro assim maravilhoso, a gente tira muitas lições de vida mesmo, de gratidão, de relacionamento e reverência a Deus. Mas, voltando aqui para o livro de 2 Coríntios, ele foi escrito com exortações, digamos assim, conselhos mais veementes, né, mais fortes, mais diretos de Paulo para essa igreja. O que ele quis dizer aqui quando ele fala examinem-se para ver se vocês estão na fé? É
é um autoexame que a gente precisa fazer diariamente, né? Diante das nossas emoções, diante das nossas atitudes, diante dos nossos sentimentos. Como eu já comentei aqui em alguns devocionais anteriores, né? Nós somos um ser trino, né? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando a gente conhece a Jesus, a verdade de Deus, a gente aceita Jesus, nós temos o Espírito Santo que habita em nosso espírito e nos ajuda a discernir. Ele já é pronto. Tudo que a gente precisa em Deus está em nós a partir desse momento. Mas a nossa alma e o nosso corpo, eles precisam ser educados, eles precisam ser ensinados, né? Admoestados, né? Então a gente muitas vezes precisa puxar o freio mesmo, como num animal, né? Para segurar o animal. A gente precisa puxar o freio da nossa alma, que é onde estão nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso corpo. Você vai sempre querer comer mais, vai sempre querer procrastinar mais algo na sua vida, vai sempre querer dormir mais, não produzir, né? Então a gente, através do Espírito Santo, a gente vai exortando, né? A gente vai educando a nossa alma e o nosso corpo. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a gente precisa fazer esse autoexame. E muitas vezes, para a gente, é tão mais fácil olhar o problema do outro, né? A gente identifica tanto, se fulano fizesse isso, se tal pessoa fizesse aquilo, nossa, será que ele não está vendo que ele está fazendo isso errado? Será que ele não está vendo que essa conduta dele não está legal? Mas, quando a gente vai olhar para a gente encontra diversas dificuldades, né? Olhar para dentro é difícil e reconhecer isso é muito difícil, mas o que Paulo está dizendo aqui não é para a gente olhar para a gente, se examinar com um olhar de condenação. Esse olhar de condenação é um olhar que você, assim, se despreza, se sente um miserável, um incapaz de melhorar, de conseguir avançar, de conseguir mudar uma realidade na sua vida. Então, você se olha com um olhar de condenação e você fica preso àquele erro. Talvez seja uma falta de perdão, trazendo um exemplo para ficar bem mais... talvez tenha uma pessoa, alguma situação que aconteceu na sua vida e emocionalmente você está presa àquela situação porque você não consegue perdoar. E aquela pessoa nem sabe, né? Nem imagina que você tem um problema com ela e você não consegue perdoar, e aí você não consegue seguir em frente. Talvez você está preso em alguma história, em algo que aconteceu no passado, e aí que vem esse autoexame. Caramba, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso deixar essa pessoa ir, eu preciso deixar livre essa situação, eu preciso continuar a caminhada. Então, é muito mais fácil para a gente olhar para o outro, mas o que Paulo está dizendo aqui é que quando a gente olha para a gente e a gente olha com um olhar de compaixão e não de condenação, a gente encontra o erro, a gente pede perdão a Deus, a gente pede a ajuda do Espírito Santo para aquilo que para a gente parece ser impossível, e a gente continua a caminhar. E a gente continua, e aí o Espírito Santo de Deus vai fazendo o que a gente chama de obra, né? Nas nossas vidas, na nossa alma, no nosso corpo. Mas precisa surgir de mim e de você, e quando eu falo, compartilho essa palavra para você, ela chegou primeiro no meu coração, precisa gerar mudança, precisa gerar uma decisão. Eu preciso decidir, né? Eu tenho que decidir me examinar. A partir do momento em que eu encontro o erro, eu chamo a luz de Jesus para esse erro. Senhor, preciso de ajuda. Me ajuda a perdoar tal pessoa. Eu libero o perdão, eu libero essa pessoa, eu deixo ela ir. E aí é o Espírito Santo de Deus que faz aquilo que parece ser impossível para você e para mim. Faz a obra na nossa alma e vai educando a nossa alma e o nosso corpo. Porque tanto eu, tanto você sabemos que quando a gente prende alguém emocionalmente, até o nosso corpo padece. Doenças
no nosso corpo, né, na nossa alma, doenças físicas começam a acometer a gente. E o que Jesus quer é liberdade de vida para mim, para você, liberdade de mente, paz para prosseguir, paz para caminhar. Então não aceite isso no seu coração, não aceite isso na sua vida. Tome um passo de mudança hoje. Eu quero terminar de ler esse versículo com você, e ele fala, né? Examinem-se para ver se vocês estão na fé, se vocês estão na verdade, crendo em Deus, crendo que aquilo que parece ser impossível para você, Ele pode fazer. O Senhor pode mudar. Ai, Chay, é tão difícil, anos que eu não consigo esquecer essa situação. Deus pode te ajudar. Se você entregar para Ele na fé, em fé de que Ele pode fazer, a fé é essa certeza, essa convicção das coisas que a gente não consegue ver. É a gente chamar a existência aquilo que não existe como se isso já fosse uma verdade. Essa é a nossa fé em ação, né? Provem-se a si mesmo. Então, se examine e se prove, né? Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Então, se Cristo Jesus está em vocês, se você diz isso, você precisa deixar isso manifestar. Não é só um ato de fala, é um ato de fé, é um ato de atitude, né? A não ser que tenham sido reprovados. E aí ele coloca aqui uma pontuação, né? A não ser que vocês se considerem reprovados, a não ser que vocês duvidem dessa fé, duvidem desse autoexame, né? Então, tudo passa por uma atitude. Primeiro você se examinar, primeiro você exercer a sua fé, primeiro você colocar em prática aquilo que você diz. Eu acredito em Deus. Então coloque em prática a sua fé, aquilo que você fala de, eu tenho Deus no meu coração, Ele pode mudar a sua vida, a sua realidade. Às vezes você tem uma facilidade para perdoar, mas às vezes você guarda muito as palavras, muito o que as pessoas dizem, vai ver um problema de autoestima e você não consegue ir em frente, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E quando Paulo diz aqui pra gente se examinar, é pra gente procurar mesmo aquilo que não tá legal e precisa da luz de Jesus. Eu quero orar com você agora. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que foi escrita há tantos anos atrás e que é luz para as nossas vidas hoje. É uma palavra viva porque ela é atemporal, ela é verdade para nós. Obrigada por Jesus, obrigada pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Que em nome de Jesus, eu e a pessoa que está me assistindo agora, tenhamos atitudes de autoexame na fé, que possamos exercer, Senhor, a nossa fé, que possamos nos examinar crendo que o impossível, crendo que a mudança só o Senhor pode fazer, que possamos entregar tudo a Ti, que possamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor venha nos encher, para que a gente venha diminuir e a cada dia possamos ser mais parecidos com o Senhor, que é perfeito em tudo, que é irrepreensível em tudo e que se tornou homem para nos mostrar que em Ti é possível salvação, é possível vida plena aqui na terra, liberdade de mente, liberdade de vida, prosperidade, Senhor, em felicidade, em relacionamentos, em autoestima, em cuidado com o corpo que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, que possamos nos examinar e o Espírito Santo do Senhor venha nos mostrar onde precisamos deixar a sua luz entrar. Obrigada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E antes de me despedir de você, e antes do nosso próximo encontro, eu quero te lembrar para você não esquecer de me ajudar, curtindo essa palavra, compartilhando com alguém que você conhece, se inscrevendo no nosso canal,
e comentando aqui embaixo como essa palavra edificou seu coração, algum testemunho, algum pedido de oração. Você tem toda a liberdade para me escrever aqui, eu vou gostar muito. Muito obrigada e até o próximo Devocione comigo.